Semana passada, Davi compartilhou sobre uma triste realidade, né, que nos acomete, que é a questão do jovem, né? E não só a questão do jovem, mas a questão em geral. Cada vez mais estamos em uma sociedade onde Deus está sendo afastado da vida das pessoas. Na escola há um ensino sobre isso, né? No trabalho, televisão, internet. Não, você não vai encontrar no mundo encorajamento para que as pessoas busquem a Deus. Isso é uma realidade, né? E o Davi trouxe um fato triste, que 59% dos jovens acabam abandonando a igreja. É muito, né? É triste, mas é a realidade. Então eu fiquei pensando, puxa, como nós podemos ajudar, né? Como a igreja pode ajudar? Mas no final de tudo, quando você pensa, você trabalha, você ora, você vai chegar à conclusão que é o Espírito Santo de Deus é que vai sustentar toda e qualquer pessoa. Que nós somos chamados para servir, para fazer parte dessa ação, mas o que mantém, o que cria raiz é o nosso relacionamento com o Espírito Santo. Então o tema de hoje é o Deus esquecido. Queria que você abrisse comigo Salmo 119, e você vai entender por que eu escolhi esse tema, e vou te indicar um bom livro para você ler, espero que essa semana. Mas Salmo 119, abre comigo aí. Então bem-vindo você que tem nos visitado, bem-vindo aí a todos, somente os jovens, um grupo que eu me identifico muito. Salmo 119 foi o salmo assim que mexeu comigo, e eu posso falar que transformou a minha vida e que me ajudou a dar o primeiro passo de fé, que era entregar minha vida a Cristo. Então no versículo 9 a 11 fala o seguinte: como pode o jovem manter pura sua conduta, vivendo de acordo com tua palavra? Eu te busco de todo o coração, não permitas que eu me desvie dos teus mandamentos. Guardei no coração a tua palavra, para não pecar contra ti. Eu estava estudando a Bíblia. Quando me convidaram a estudar a Bíblia, eu tinha 18 anos. Estava naquela faixa que o Davi explicou semana passada. E eu lembro esse desejo de transformar a vida, de proclamar o Evangelho. Prepara aí meu slide, tá? Eu lembro a vontade que eu tinha de abraçar a fé, mas ao mesmo tempo me bateu um temor enorme. Eu pensava, eu quero, eu sei que é bom, mas eu acho que eu não consigo me manter. Eu acho que no final das contas eu vou abandonar. Eu achei uma gravura na internet que me representava, não com tanto cabelo assim, mas os olhos sim são parecidos. Era a minha angústia, porque eu sentia o desejo de aproximar-me de Deus, eu sentia o chamado, eu sentia a necessidade, estava tão claro para mim, mas me batia um temor enorme. E o meu conflito era esse: será possível? Será possível? Pode fechar isso, senão o pessoal vai assustar. Então a pessoa que estudava a Bíblia comigo, ela abriu em Salmo 119 e compartilhou isso que eu acabei de compartilhar com vocês. E a pergunta era a mesma: como pode o jovem manter a sua conduta? Como que eu posso manter, né? Então essa palavra ficou na minha cabeça, manter. Como que eu posso viver de acordo com a palavra de Deus? Como que eu posso? Como que eu vou viver? Eu quero, mas como que eu faço isso na prática? Como que eu faço para colocar todo o meu coração no meu relacionamento com Deus? Porque eu não estava, né? E o chamado para ser um cristão é deixa tudo, se relaciona com Deus. Eu quero, mas como que eu faço? Como que eu coloco todas as minhas esperanças em Deus? Como que eu coloco toda a minha alegria em Deus? Como que eu passo a confiar nele 100%, colocar todo o meu coração? Outra coisa que esse salmo me desafiava é quando ele fala, não permitas. No final de tudo, estava na mão de Deus não permitir que eu caísse. Eu também estava sendo chamado a confiar em Deus, que Ele cuidaria de mim, Ele não vai permitir.
E ainda vinha a pergunta: como que eu vou construir essa segurança então em Deus, que Ele não vai permitir que eu caia? Como que eu vou guardar, né? Ele fala: guardei no coração. Como que eu vou guardar esses tesouros que eu tenho aprendido? Eu escutei, o reino de Deus é como um tesouro, o homem encontra, ele vende tudo. Como que eu vou guardar esse tesouro no meu coração? É bom, aqui está legal, nós estamos estudando a Bíblia, é um clima espiritual, eu estou lidando com coisas no meu coração, isso me anima, é o que eu quero. Mas e no outro dia, quando eu estiver lá na escola, no trabalho, em casa, no dia a dia, como que eu vou guardar isso? E o outro desafio desse salmo era: para não pecar contra ti. Eu tinha que transformar agora a minha visão sobre Deus, porque antes eu não queria fazer as coisas para não chatear meus pais, né? Com medo de ir para o inferno. Eu não quero ir para o inferno, mas o salmo me chamava a mudar minha mente, de entender que eu peco contra Deus. Ou seja, a minha visão agora não teria que ser mais pessoas, mais Deus. O que eu fizer, quando eu peco, eu não peco somente contra pessoas, mas contra Deus. É ter uma visão de Deus, uma cosmovisão, né? A cosmovisão é definida por aquilo que você sempre vai, em qualquer opinião, você já tem uma visão pré-definida, uma visão das coisas, e aí várias coisas vão produzir isso. Eu estava sendo chamado agora a ter uma visão, uma cosmovisão sobre Deus. Tudo que eu pensasse, da maneira que eu agisse, eu teria que pensar em Deus. Irmãos, isso é assustador. Por isso que eu mostrei aquele desenho da pessoa arrancando os cabelos. Era um conflito enorme, mas a palavra de Deus me falava que a única maneira de conseguir era entender essas coisas. Então, o amigo que estudou a Bíblia comigo me disse: você confia na Bíblia? Eu falei: eu confio, cara, eu confio. Não confio em mim, mas na palavra de Deus eu confio. E isso me deu esperança de encarar o desafio de entregar a minha vida a Deus. Queria falar de um livro, você pode abrir. O autor chama Francis Chan. Isso aí já vou responder isso. E ele escreveu um livro chamado O Deus Esquecido. E ali está escrito assim, ó: revertendo nossa trágica negligência para com o Espírito Santo. O que você vai entender, que a maneira como você vai conseguir manter vida pura, relacionar-se com Deus, ter Deus como sua referência, entender que Deus é que te segura, é por meio do Espírito Santo. E esse livro eu recomendo para você, se der um Google aí você vai achar, né? Qualquer coisa você pode perguntar, mas é Francis Chan, O Deus Esquecido. Você vai bater lá e vai aparecer, então pode fechar. E eu comecei, quando eu me tornei um cristão, eu recebi essa promessa: você vai receber o Espírito Santo. Eu acho que durante muito tempo eu não entendi plenamente, e ainda acho que não vou entender, porque o Espírito é poderoso, é o próprio Deus, o que isso significava. E aí você vai estudar a Bíblia, você percebe que a revelação de Deus, ela é progressiva, né? Então, por exemplo, você vai lá no Antigo Testamento, até assim que eu aprendi estudando um pouco mais de teologia, é que quando você usa a palavra antigo, está um pouco errada. Por quê? Tudo que é antigo, geralmente não é bom, né? Esse carro é muito antigo, ou esse relógio é muito antigo, esse computador é muito antigo. E agora para você, jovem, esse celular é muito antigo, não presta, troca pai, troca mãe, né? Cada 6 meses. Então assim, a palavra antigo parece que ela sugere que já não está em uso. E então o pessoal costuma falar assim: não é o Antigo Testamento, é o Primeiro Testamento, que é a primeira revelação. Depois vem o Novo Testamento, que dá a impressão de algo melhor, né? E realmente é, mas também é o que? É o Segundo Testamento. Então nós temos uma revelação progressiva. O Primeiro Testamento, qual é a ênfase no Primeiro Testamento? Quem aparece mais pensando na Trindade? Pai, Filho e Espírito Santo. No Primeiro Testamento, quem aparece mais? A figura do Pai. Deus como Pai, Deus cuidando, Deus guiando, é meu povo, eu pego aqui, ponho ali, eu vou guiar vocês. Então temos essa figura e o povo começa a entender: olha, eu tenho um Pai. E um Pai precisa ser firme, está começando uma relação, né? Tem todas as leis. Então no Primeiro Testamento, a revelação de Deus é Deus se mostrando como Pai, como Todo-Poderoso. E aí nós chegamos no Segundo Testamento, e quem chega lá, quem é a ênfase? Jesus.
E Jesus vai enquanto os discípulos treinam, é Ele que cura, não é? É Ele que expulsa o demônio, é Ele que prega as boas novas, é Ele que treina, as pessoas o seguem. Então a ênfase é Jesus. E aí depois que Jesus vai, quem agora é a ênfase? Ele fala, eu vou e vai vir quem? O Espírito. A ênfase começa a ser o Espírito Santo. E tudo que a gente vai fazer é o Espírito Santo que vai nos conduzindo. Então assim, poxa, peraí, há um Espírito disponível, santo. Agora, quem é esse Espírito Santo? Eu escuto, eu sei, lá na igreja fala. Eu acho que quando o Espírito Santo está na igreja, todo mundo fica maluco. Alguns têm uma noção de Espírito Santo assim. Pessoas falam em outras línguas, ficam transtornadas. O fogo desce, milagres acontecem. Então parece que esse é o Espírito. E pensamos que reduzimos o Espírito a isso e esquecemos de olhar o Espírito como Deus. Ele é Deus. Primeira coisa que eu gostaria, eu não vou conseguir falar tudo, mas eu quero dar alguns princípios para que você comece a ter uma vida mais saudável e mais forte com Deus. Primeiro, você tem o Espírito Santo e o Espírito Santo é Deus. É um fundamento. Existe a Trindade Pai, Filho e Espírito Santo, né? E geralmente a gente coloca assim: Pai primeiro, Filho segundo e Espírito Santo terceiro. Terceiro lugar nunca parece ser bom, né? Se você acompanha futebol, você vai saber quem foi o campeão mundial na última Copa. Se você se esforçar muito, você lembra do segundo, mas terceiro eu duvido que você lembre. Então assim, nós temos a tendência de achar que o terceiro é ruim. Como nós falamos Pai, Filho e Espírito Santo, terceiro lugar, né, na nossa mente, parece que não é tão importante. Mas como eu falei para você, na revelação, você vai ver que o Espírito Santo é extremamente importante, fundamental. Ninguém consegue ser um cristão sem o Espírito Santo. Então a primeira coisa que você precisa entender aqui é que o Espírito Santo é Deus. Você pode anotar aí e verificar isso em Gênesis capítulo 1, versículo 2. No começo do mundo, quem pairava lá? O Espírito de Deus. E várias vezes o texto vai falar Deus, Espírito de Deus, vai falar de pessoas conversando, que é a Trindade. Então por aí você vai entendendo que o Espírito Santo é Deus. Em Atos 5, de 3 a 4, é outra referência sobre isso. Quando Ananias e Safira mentem, eles falam assim: olha, você mentiu ao Espírito. E aí, desenrolar da história, ele fala: vocês mentiram para Deus. Então, o Espírito e Deus, a mesma coisa. Isso está em Atos 5, de 3 a 4. Romanos 8, de 9 a 11, ele começa falando que o Espírito de Cristo é o Espírito Santo. É igual. Então, conforme você vai estudando as Escrituras, você percebe que o Espírito Santo é Deus. E isso é importante demais. Ele não é uma figura menos importante. E ele, quando você começar a estudar o Segundo Testamento, você vai perceber que ele é a ênfase. Esse é meu segundo ponto. O Espírito Santo é a ênfase. Antes de entrar nisso, eu queria que você entendesse: o Espírito Santo também é uma pessoa. Você vai achar isso em Efésios 4:30, que fala que nós podemos entristecer o Espírito Santo. Tiago 4:5 fala que o Espírito Santo tem ciúmes. Então acompanha comigo: o Espírito Santo é Deus e ele é uma pessoa. Para que existem pessoas neste mundo? Pensando numa linguagem humana, para que existe? Para que fomos criados? Para nos relacionar uns com os outros. Não é assim? O ser humano relaciona, não tem jeito. Você sempre vai ter esse nível. Você vai nascer numa família, você vai se relacionar com alguém. Você não veio do nada e se cria sozinho. Nós sempre, o plano de Deus é que o ser humano se relacione. E como o Espírito de Deus é uma pessoa, o que nós devemos fazer com ele? Relacionar. Precisa haver um relacionamento com o Espírito Santo. Ele está em nós para que aconteça um relacionamento. Vamos lá em 1 Coríntios capítulo 2, 12 a 14, para você entender a importância e a ênfase do Espírito Santo hoje em nossas vidas.
1 Coríntios capítulo 2, versículo 12. E esse é meu terceiro ponto e eu quero enfatizar nisso, que a ênfase hoje é no Espírito Santo. E você vai entender, pelo menos eu espero. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 12 diz o seguinte: nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Quando eu leio o que Paulo está falando com a igreja de Corinto, o que ele está falando? Nossa, sem o Espírito de Deus não tem jeito, não rola. Você não vai conseguir viver a vida cristã, entender as verdades espirituais, se o Espírito de Deus não estiver em você. Vai ficar como uma loucura. E ele fala, existe um espírito no mundo, onde as coisas do mundo são entendidas mundanamente, e existe o Espírito de Deus. Basicamente o que aqui está falando é que o homem natural, ele não consegue se relacionar com Deus. Não são os argumentos que vão convencer as pessoas, é o Espírito de Deus. Claro que Deus usa a igreja, usa pessoas, tem os seus canais, mas o que eu queria falar é que sem o Espírito de Deus não há discernimento. Você vai ler a Bíblia e não vai entender nada. As coisas espirituais não têm valor. Quando vamos falar sobre pureza, já que nós estamos falando com jovens, pureza, para o mundo isso não tem valor nenhum, mas para o Espírito de Deus tem muito valor, e Ele vai te convencer disso. Então se você não tem o Espírito de Deus, não importa a pureza para você. Se você não tem o Espírito de Deus, não importa o outro, não importa nada, não importa a palavra dEle. Porque essas coisas precisam ser discernidas espiritualmente, não é só você se debruçar lá, agora eu vou aprender tudo. O Espírito precisa te dar o discernimento. É por isso que nós oramos, quando alguém está estudando a palavra de Deus, a gente precisa orar para que o Espírito abra a mente e o coração. Quantos de nós já não estudamos a Bíblia e os argumentos estavam lá, a pessoa entendia claramente, mas não conseguia entregar a sua vida, porque o Espírito não abriu, não deu discernimento, não estava lá. Então assim, é tão importante que vivamos pelo Espírito Santo, senão todas as coisas espirituais, elas não têm sentido, e tornam-se o que? Loucura. E cada vez mais quando você fala, quem criou o mundo foi Deus, porque o mundo é loucura. Que é isso, meu amigo? Já se explica isso. Quando falamos sobre Deus criou homem e mulher, loucura. E aí vai, não só isso, mas quando falamos sobre piedade, sobre você reservar o seu tempo para se dedicar a Deus, loucura. Ler a Bíblia, loucura. Orar, loucura. Compartilhar o Evangelho, loucura, porque não há discernimento. E às vezes nós queremos convencer o mundo, sem o Espírito Santo, impossível. Vai virar uma guerra, porque precisamos. Lembra quando Paulo fala, olha, a nossa luta não é contra carne nem sangue, são contra as forças espirituais, porque o Espírito Santo torna tudo compreensível. E talvez a sua situação seja de um homem natural, que não consegue entender, ou de alguém que está se esforçando, e aí o Espírito vai, porque você está se relacionando com Ele, Ele vai te revelando, você vai entendendo, e começa a fazer sentido, as Escrituras começam a fazer sentido para você. Por quê? Porque o Espírito Santo está trabalhando e transformando. Irmãos, o homem, por causa do pecado, ele perdeu a capacidade de se relacionar com Deus. Põe isso na sua cabeça. Eu e você, quando pecamos, nós perdemos a capacidade de se relacionar com Deus. Como que isso foi resolvido? Abre comigo lá em João, capítulo 5, versículo 25. Nós precisamos, irmãos, do Espírito Santo para saber qual é a verdade.
Porque cada um hoje tem a sua verdade, tem o seu motivo. Eu estou fazendo isso por causa disso, disso, disso. Cada um tem a sua verdade. Como que a gente pode criar um relacionamento, já que a capacidade do homem natural de conhecer a Deus foi corrompida pelo pecado? Como que a gente consegue? Então eu queria te explicar o que está acontecendo. Em João 5:25, olha que interessante, fala assim: eu lhes afirmo que está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e aqueles que ouvirem viverão. O que você acha que Jesus está falando aqui? Que ele vai lá no cemitério e vai começar a pregar, e os túmulos vão se abrir, e aqueles que estavam mortos vão escutar a voz de Cristo e entregar suas vidas para ele voltar a ter vida? Será que é isso? Então guarda aí que agora em Efésios 2 vai fazer muito sentido o que Jesus está pregando. Agora abra lá em Efésios capítulo 2, versículo de 1 a 5, para que você entenda como é importante o Espírito Santo atuar em nossa vida. Diz o seguinte, presta atenção: vocês estavam mortos em transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo, e o príncipe do poder do ar, o Espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Olha que incrível, Jesus fala: eu vou pregar e os mortos ouvirão. Paulo vem e deixa as coisas um pouquinho mais claras para a gente. Ele fala o que? Vocês estavam mortos. Mortos em que, irmãos? Nos pecados. Aí ele fala: nos pecados que vocês costumavam viver. Olha o jogo de palavras, né? Morto e vivo. Então para o mundo, quando você vive a vida de pecado, você está vivo, você está aproveitando, você está desfrutando, é isso mesmo. Mas para Deus você está morto. Morto. Seu pecado te matou. A única solução para que você acorde é que você ouça a voz de Cristo. É que você receba vida por meio de Cristo. Quando você recebe essa vida, você morre para o mundo. Olha que interessante. Você vive para Deus, mas morre para o mundo. Não dá para você estar vivo para o mundo e vivo para Deus. Não dá. Não é assim que Deus encara. Ele fala: quando você é vivo para esse mundo, você é morto para mim. Então Jesus vem e prega, e você vai perceber que é através do Espírito Santo que os corações são convencidos. Eu estava conversando com a Magda e falando sobre a mãe dela, né? Falando sobre o casamento. E a história da família dela é muito interessante, depois você pode conversar. O trabalho, o amor que essa mulher teve pelo marido. Ele fica doente cedo, com uma criança, precisando de cuidados. Eu penso, nos dias de hoje, os motivos pequenos, as pessoas se separam. Imagina com motivo assim: agora eu tenho que abrir mão de mim para cuidar dessa pessoa, na alegria e na tristeza, na saúde e na riqueza, na saúde e na doença, desculpa, na riqueza também, por que não? Melhor ainda, né? Mas olha, escuta isso, eu fiquei impressionado. Eu falei: puxa, esses são os exemplos de pessoas que respeitam o que Deus instituiu. Eu vou abrir mão da minha vida, porque eu prometi diante de Deus. Você lembra quando o Salmo fala: olha, eu pequei contra Deus, eu não quero pecar contra Deus. A mente voltada a Deus. Porque se eu for esperar a resposta, porque o ser humano natural, eu estou com alguém porque se alguém vai me dar algo em troca. Se ele não me dá o que eu quero, para que eu quero? Essa é a mente natural. Mas a mente espiritual não é assim. Ela persevera, ela entende o que eu prometi diante de Deus.
E o Espírito vai convencer. Há situações terríveis. E o próprio Jesus falou: olha, o divórcio ele surge por causa da dureza do coração. Não é porque Deus quer. Mas ele vai acontecer, infelizmente, porque é um pecado. Mas o que eu preciso entender por meio do Espírito Santo, que não é a vontade de Deus. E aí eu vou entrar no conflito. Eu quero a minha vontade feita ou a vontade de Deus feita. E aí você tem que morrer para o mundo para viver para Deus. E isso só o Espírito Santo pode te ajudar. Vai usar a igreja, pessoas, mas só o Espírito de Deus. Ninguém se mantém porque um foi lá e falou isso, porque isso ajuda, mas não é o que sustenta os relacionamentos. E aqui o próprio Paulo está falando: olha, transgressão e pecado, o fruto é a morte. Talvez isso aqui que Adão não entendeu, quando Deus falou: se você comer, você vai morrer. Ele não está falando da morte física, ele está falando da morte espiritual. Você vai se afastar de mim, você não vai ouvir a minha voz como você ouvia. E aí já nesses primeiros capítulos já aponta para Cristo, porque Ele vai resolver essa questão. Você está ouvindo a voz de quem hoje? Quem é que guia? Você está vivo em Cristo ou não? Você recebeu essa vida? Em Romanos 5:5, só para você entender a importância do Espírito Santo. Romanos 5:5. Romanos 5:5 fala: e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Olha, vou ler de novo. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele concedeu. Então assim, não existe relacionamento com Deus sem o Espírito Santo. Por isso que eu falei que a ênfase agora é o Espírito Santo, porque através do Espírito Santo você vai entender que o amor de Deus foi derramado. E esse amor é o que te motiva às obras, é o que te motiva a falar do Evangelho, é o que te motiva a falar da boa notícia, é o que te acorda, é o que te dá vida, é o que faz dizer não ao mundo, é o que faz lá responder aquilo que eu comecei no Salmo 119, como que eu posso me manter firme, como que eu posso perseverar? É através do Espírito Santo, porque Ele me revela quem é Deus, porque Ele vai deixar claro para mim o plano da salvação, porque Ele vai me mostrar o quanto Deus me ama, o quanto vale a pena pagar o preço, porque tudo já foi nos dado em Cristo Jesus. E isso transforma a sua visão, e tudo que você for fazer para proclamar o reino de Deus. Amém? Queria dar um recado, sabe, para a igreja. Sem dúvida nós temos um papel importantíssimo. Você pai tem um papel importante, você mãe, você universitário, você profissional, cada um tem um papel importantíssimo. Nós como igreja, como congregação, um ajudando o outro, sem dúvida. Mas sabe, são papéis que o Espírito nos dá, mas nós não somos o Espírito Santo. Não tenta descer a fé goela abaixo de ninguém. Às vezes, eu falo como pai. Quando eu sempre quis que o Nicolas abraçasse a fé, e graças a Deus ele abraçou. Mas quando o bichinho desviava, eu queria pegar o cinto. Vamos lá, vou não. E aí é importante você pegar o cinto, né? Isso faz parte também do seu papel. O Espírito Santo usa o cinto, creia que é verdade. A gente fala por experiência própria. A disciplina é importante. Só que vai chegando a idade que o bichinho cresce. Eu não vou chegar ao Nico de 18 anos, vem cá que eu vou resolver no cinto, não é isso. Mas, bom, esse é outro assunto, eu não vou entrar, já tivemos várias aulas sobre isso, inclusive. Mas eu queria falar para você, é que no desespero, muitas vezes, de querer que o meu filho abraçasse a fé, eu queria descer a fé goela abaixo, colocando regras. Você tem que fazer isso, você tem que tal, e tem. E olha, tomara que o Espírito dê discernimento, para que você não fale, agora eu não vou fazer mais nada, porque você tem um papel sim, e não abra mão desse papel. Mas o que eu estou falando, que no final de tudo, quem vai transformar o coração do seu filho e da sua filha, é o Espírito Santo. É Ele que nos concede, põe na sua cabeça,
Então, gasta tempo orando, gasta tempo estudando as Escrituras, investe na vida espiritual sua e da sua família, porque esse é o caminho que Deus designou. Façam as coisas, ótimo, mas cuidado para não colocar a sua segurança em coisas, em regras, porque você pode transformar o seu filho, sua filha, num pequeno fariseu. Porque o propósito dos fariseus era proteger a lei de Deus, mas extrapolou, perderam. Então assim, isso é uma coisa é uma linha muito fácil de se cruzar. Por isso que nós precisamos do quê? Do Espírito Santo, para que Ele me mostre. Abre lá comigo também, continuando o pensamento, João 16, versículo 5. João 16, 5. Vai lá, abre lá em João, capítulo 16, versículo 5. E lembra que eu estou falando do meu último ponto, que a ênfase é o Espírito Santo, e essa escritura vai te ajudar a entender. Versículo 5 fala assim: agora que vou para aquele que me enviou, nenhum de vocês me pergunta, para onde vais? Porque falei estas coisas, o coração de vocês encheu-se de tristeza. Mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. Aí no versículo 13: mas quando o Espírito da verdade vier, Ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouviu. Ele lhes anunciará o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá do meu Pai e o tornará conhecido a vocês. Olha só, os discípulos estavam lá, caminhando com Cristo. Deixaram a vida deles para seguir a Cristo. E como que era a história? Jesus, tem um endemoniado lá. Jesus ia e a multidão, você vai lendo lá no Novo Testamento. Aí o que acontecia? Jesus expulsava o demônio. Aí todo mundo, uau, e os discípulos aprendendo. Tem um cego aqui. Jesus ia lá e tocava, começava a ver. E os discípulos lá, uau. Tem alguém doente? Jesus ia lá. Aí a samaritana, Jesus convertia a cidade. Então, tudo era Jesus, os discípulos aprendendo. Uau, esse cara é demais. Tudo que ele faz, ele é o Filho de Deus. E o nome Jesus tem essa conotação que é o quê? Emmanuel, Deus conosco, Ou seja, Deus veio para estar conosco. E eles estavam maravilhados. E de repente Jesus veio com um papo assim: estou indo embora. Você já viu quando você está com alguém que você gosta muito, o parente vem te visitar e fala, eu tenho que ir embora, você não quer nem falar no assunto? Não, depois a gente conversa sobre isso. Ou os pais, que vê os filhos crescendo e sabe que um dia eles vão bater as asas e voar. Eu não quero falar nesse assunto agora, vamos falar depois, A gente tenta evitar, porque nos causa um pouco de tristeza. E Jesus está falando, eu sei que vocês nem perguntam porque vocês estão tristes, mas eu vou, só que vai vir alguém melhor. Aí imagina assim, quem pode ser melhor que Jesus? Quem é esse cara? Melhor que Jesus, melhor que Deus? E Jesus fala, olha, eu até preciso ir, porque Ele precisa vir. E quando o Espírito Santo vem, o que Ele faz agora? Ele não está mais do lado, Ele está onde? Dentro. Ele não está mais do lado. Aí você observa, se você começa a ler os evangelhos, lê em Atos, o que você percebe? Quem agora vai? Os discípulos. Quem cura é Pedro, são os apóstolos. Alguém tem uma mensagem, pessoas, outro ora e as coisas acontecem, porque agora Deus estava espalhado pelos discípulos, dentro de cada um. O Espírito Santo estava agindo, estava curando, orando, revelando, mostrando as Escrituras, convertendo. Agora não era mais Jesus que ia, eram os discípulos que representavam a figura de Jesus, porque agora o Espírito Santo está em mim. Por isso Jesus falou, é mais importante. Então, irmãos, o que o Espírito Santo faz, o que Jesus falou, Ele vai te guiar na verdade. Nós estamos vivendo uma época confusa. Você está com medo que seu filho aprenda coisas erradas? Assim, ore para que um dia o Espírito Santo habite nele, porque ele vai ter discernimento do que é a verdade. Ele vai saber jogar fora o que é ruim e pegar o que é bom. Faça o que você tem que fazer, mas guiado pelo Espírito. Cuidado para você não colocar numa bolha e achar que isso vai protegê-lo.
Entenda, coloque os limites, mas sempre confie que é o Espírito que vai fazer, é o Espírito que vai manter. E você dê o exemplo, seja um canal para o Espírito Santo. Eu tenho observado, irmãos, que o Espírito Santo fala demais conosco. É ou não é? Começa a orar para que o Espírito te mostre as coisas que você vai ver. Vou te dar um exemplo. A gente ora aqui e fala assim: puxa, morreu o pai de fulano, morreu mãe de fulana. E a gente, o que a gente faz? Escreve lá no WhatsApp, né? Manda 2 mãozinhas. Ó, tô orando para que Deus te console. E a gente ora: Deus, consola o coraçãozinho lá. E aí você escuta: vou consolar por você. Será? Aí você tema. E você vai ver que o Espírito vai até gritar: vai lá e consola. E você vai, e você não fala nada e aquilo se torna um consolo. Irmãos, eu percebo que às vezes nós somos muito bons para orar, mandar mãozinha no WhatsApp, perguntar, mas tem que dar aquele passinho a mais. Ser o canal do Espírito Santo para consolar. Lembra? Antes Jesus ia lá e consolava, agora é você que vai e consola, porque você tem Cristo dentro de você. Isso vai te estimulando e você vai aprendendo a se relacionar com o Espírito Santo. Outra coisa que eu percebo, quando a gente pede oração por doentes, e aí o que você faz de novo lá no WhatsApp? Se você é muito espiritual, você manda 4 mãozinhas, né? Estou preocupadíssimo demais, orando demais por você. Aí você ora e Deus, e um dia um irmão falou: meu pai está doente. Aí o que eu fiz? Mãozinha. Aí eu estou orando, vou orar por seu pai. Eu oro: Deus, ajuda o pai do rapaz. Aí eu escutei: pergunta se ele precisa de alguma coisa. Irmão, eu já sabia o que ele precisava. Eu falei: não, vou orar aqui. Aí aquilo me incomodava, eu fui lá e: irmão, você precisa de uma coisa? Preciso. Ai meu Deus, vai sair. Preciso que alguém durma lá. Eu odeio dormir em hospital. Bom, não sei quem. Eu conheço uma irmã que adora. Não vou falar o nome dela para ninguém ficar chamando ela sempre, coitada. Ela sabe quem é. Mas eu não gosto. Para mim eu tenho que me negar. Aí eu falei assim: ele falou: eu preciso que alguém fique lá. Eu falei: eu sabia, Espírito Santo, eu sabia que era isso. Por isso que eu não queria. Aí eu cheguei e falei: mas eu sou esperto. Eu vou orar para quê? Para que ele fique curado e saia, antes de eu precisar ir lá. Deus, cura rápido, porque eu vou ter que ir lá na segunda. Então se ele puder ser curado no domingo, seria maravilhoso. Irmãos, olha, eu vou falar, eu orei por isso mesmo. E depois me veio uma vergonha que eu pensei: mas Marcos, é aí que você tem que ser guiado, ser usado. E aí eu fui lá, ele não foi curado. Eu fui, foi ótimo, né? Estive lá com o pai, dormi lá, conheci pessoas. Me deu aquele sentido de que nós somos seres humanos frágeis demais. Que é assim, o ser humano, assim, é triste ver a situação humana, o que nos aguarda, ver o sofrimento, te torna mais humano. Você lembra: rapaz, a coisa é séria. Te torna mais sensível, e essa é a maneira que o Espírito Santo vai te santificando. E foi interessante que esse senhor falava assim para o companheiro, né? Ó, esse aqui é amigo do meu filho lá da igreja. Então, se meu nome, acho que ele nem sabe meu nome, nem foi citado, mas foi um testemunho sobre a igreja, que é o quê? O corpo de Cristo. Então, quando a Bíblia fala que o Espírito glorifica a Deus e a Jesus, são nesses momentos. Quem saiu glorificado? O corpo de Cristo. Não fui eu, o corpo. E sabe, irmãos, às vezes a gente pede oração e você manda a mãozinha, você se importa, mas eu sei que se você se aprofundar na sua relação com Deus, com o Espírito Santo, Ele vai falar: vai lá e se oferece. Vai lá e doa seu sangue. Vai lá e faça a sua parte. Vai lá e seja o meu representante. E eu te asseguro que muitas coisas vão mudar na sua vida. Você vai apreciar mais. Também os casados, solteiros. Olha, se você acha que é o discipulado, uma liderança forte que vai manter você puro, você está errado. Você está colocando a sua esperança em coisas erradas. Por quê? Porque isso vai cair. Porque o que te mantém puro é o Espírito Santo. Lembra, não quero pecar contra ti, meu Deus.
essa visão de que Deus é que está ali, ó, lidando com as coisas. Casado, se você acha que o seu casamento vai ser mantido por discipulado, por aulas, por isso e por aquilo, não vai. Essas coisas são ferramentas, instrumentos do Espírito Santo, mas não é o Espírito Santo. Você precisa diante de Deus entender o que é o casamento, ter o discernimento da aliança, ter o discernimento do pacto que você faz com Deus e com o cônjuge. E isso quem te dá é o Espírito Santo, porque você está careca de saber. Você clica aula sobre casamento, você vai achar materiais incríveis na internet. Tem material ruim, mas tem material bom. Tem livro, tem programas, tem retiros. Te ajuda, te dá um fôlego, mas não resolve. Porque você precisa abrir o seu ouvido para o Espírito Santo. Irmãos, tem que ser inconcebível um cristão se divorciar. Tem que ser inconcebível um jovem cristão se entregar ao sexo antes do casamento. Tem que ser inconcebível um cristão maduro não amar o próximo e servir. Tem que ser coisas inconcebíveis, porque são incompatíveis com a fé. Tem que ser inconcebível um cristão que é materialista ao ponto de não dedicar tempo a Deus. Tem que ser inconcebível isso. Mas isso não sou eu que tenho que te falar, o Espírito tem que te convencer. Eu falo isso a vida inteira, nós escutamos isso a vida inteira. E se não abrirmos nossos ouvidos para que o Espírito está nos chamando a viver, a compartilhar a fé, a anunciar o Evangelho, nós vamos ficar repetindo isso até o fim da vida. A resposta para aquelas perguntas é um relacionamento genuíno com o Espírito Santo. Para terminar, Lucas 2, 25 a 32, eu não vou ler, você pode ler na sua casa, mas eu vou contar uma história rapidamente. Quando você tem a Bíblia, você olha lá a sua Bíblia, tem Malaquias e depois começa o Novo Testamento, certo? Há um intervalo entre o Primeiro Testamento e o Segundo Testamento. Eu vou começar a falar isso para você ir pensando assim. Os estudiosos falam que são 400 anos. Ou seja, em 400 anos houve um silêncio profético. Deus não falou por meio de nenhum profeta. É aí que os fariseus entram tentando, vamos segurar, vamos fazer algo, porque Deus não está falando conosco. Mas aí você pode pensar, e o Espírito Santo, que é Deus, nunca falou com ninguém? Será que foi um silêncio absoluto? E aí entra a história de Simeão. Você lembra de Simeão? Quando ele pega Jesus nos braços, e essa história que está lá, o que eu falei em Lucas 2, eu não vou ler pelo tempo. Ele fala assim: agora eu posso morrer em paz, porque aquilo que o Espírito me havia revelado está acontecendo. Ele fala que o Espírito Santo tinha falado com ele. E ele fala, esse aqui ele vai levantar pessoas e derrubar pessoas. Ele fala quem é Jesus. E Maria guarda no coração aquilo. Eu quero falar para você, o Espírito nunca fica em silêncio. Nunca. Se você tem provado um silêncio, é porque ou você está negligenciando o Espírito de Deus, ou você não tem. E se você não tem, eu espero que você saia daqui desesperado para tê-lo. E se você tem, eu espero que você abra seus ouvidos para começar a ter um relacionamento íntimo e profundo com Ele. Vamos orar e depois a gente termina com uma canção. Pai Santo, Deus querido, obrigado por habitar em nós, por não só estar do nosso lado, mas em nós. Obrigado pelo Espírito Santo. Obrigado porque nós temos a oportunidade de escutar, de entender, de arrepender e viver a vida com o Senhor da maneira que o Senhor quer que vivamos. Pai, nos sustente, por favor. Pai, não nos deixes cair em tentação, livra-nos do mal, livra-nos da maldade em nossos corações. Pai, nos livra desse espírito do mundo que é tão convincente. Pai, nos ajuda a amar a Tua palavra como um tesouro precioso, guardá-la em nossos corações. Pai, nos ajuda a viver o cristianismo como ele tem que ser vivido, ainda com as nossas falhas, com os nossos pecados. O Senhor nos dá força para servir, para amar, Deus, para perdoar. Eu oro pelos casamentos dessa igreja, para que haja arrependimento, amor, companheirismo, para que a função dele, que o Senhor estipulou, seja cumprida,
Pai, eu oro pelos solteiros, para que a pureza, o amor, a compaixão arda nos corações. Pai, eu oro pelos jovens, para que eles usem a força que têm para servir ao Senhor, Deus. Que eles vençam as tentações. Oro por todos nós, Pai, que estamos aqui em um mundo que é perdido, mas que recebe sempre do Teu amor por meio de nossas vidas, Pai. Que Teu Espírito Santo faça sentido na vida de cada um. Pai, fala conosco nessa semana, hoje, agora. Muda aquilo que é tão difícil, Pai, aquilo que está empedrado em nossos corações. Quebra e tira o coração de pedra e põe um coração de carne disposto a Te obedecer. Obrigado por essa igreja, porque nós somos o Teu corpo. Pai, obrigado porque o Senhor nos chamou da morte para uma vida por meio de Cristo Jesus. Oramos agradecidos em Seu nome. Amém. Obrigado, irmãos. Ótima semana e vamos terminar aqui com uma canção.